Bom dia, pessoal! Matéria da Folha de São Paulo. 61% rejeitam um candidato que vá perdoar Bolsonaro, diz Datafolha. A nova pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no site da Folha de São Paulo neste domingo, 3 de agosto de 2025, revela que 61% dos brasileiros declaram que não votariam de jeito nenhum em um candidato que prometa livrar Jair Bolsonaro, seus aliados investigados e condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Por outro lado, 19% afirmaram que votariam com certeza em um candidato com essa proposta, enquanto 14% disseram que talvez votassem e 6% não souberam ou preferiram não responder. O que aconteceu? Nos dias 29 e 30 de julho, Datafolha ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais, em 130 municípios brasileiros, com margem de erro de mais ou menos 2 pontos percentuais. A sondagem questionava se votariam em candidatos que prometessem anistiar ou perdoar Bolsonaro e outros acusados no inquérito do Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Por que isso importa? O tema entra na agenda nacional num momento delicado, à beira do início oficial da campanha presidencial de 2026 e com o julgamento no STF das ações penais envolvendo Bolsonaro e outros réus, além dos efeitos de tensão nas relações internacionais, como a recente imposição de tarifas de 50% pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, em parte motivada por críticas à democracia brasileira. Mais do que um indicador eleitoral, os dados sinalizam um consenso crescente sobre a importância da responsabilização institucional e da separação entre política e justiça. A jurisprudência do STF impede o perdão a crimes contra a democracia, reafirmando que indultos presidenciais não se aplicam nesse tipo de caso. Como isso afeta o cidadão? Este resultado mostra que uma proposta de anistia, mesmo que defendida por candidaturas relevantes da direita, pode ser rejeitada pela maioria dos eleitores. Para o cidadão, isso significa que o debate político em torno da impunidade ou do perdão tem impacto direto no cenário eleitoral, refletindo não apenas preferências ideológicas, mas também valores ligados ao regime democrático e à rejeição de retrocessos institucionais. Se um candidato vier a incluir essa proposta em seu programa, a resistência da maioria pode transformá-la em um risco real à sua viabilidade eleitoral. Em contrapartida, o cidadão que valoriza a responsabilização e o respeito às instituições pode ver nessa rejeição popular um indicativo de que tais valores ainda contam com respaldo forte na opinião pública. Matéria de O Globo. Estados Unidos indicam que taxa é definitiva e Lula afirma ter limite de briga. No centro da crise está o anúncio dos Estados Unidos em carta de 9 de julho de 2025 de que a tarifa sobre produtos brasileiros seria definitiva, até 50% de sobretaxa sobre exportações brasileiras, com vigência prevista a partir de 1º de agosto. As explicações oficiais incluíam críticas ao tratamento dado ao ex-presidente Bolsonaro no Brasil e acusações à atuação do STF contra empresas de tecnologia. O governo americano sinalizou que não haveria mais flexibilização ou revisão. A taxa é definitiva. No mesmo contexto, o presidente Lula declarou durante o 17º Encontro Nacional do PT que tem limite de briga com o governo americano, admitindo que não pode expressar tudo o que pensa, mas apenas o que é necessário. Em tom firme, porém controlado,
ressaltou que o Brasil quer negociar em igualdade de condições, não se subordina ao dólar e não é uma republiqueta. Essa escalada importa porque envolve a imposição de barreiras comerciais e ameaçam setores cruciais da economia brasileira: café, carne e suco de laranja, entre outros, com risco de cancelamentos de contratos, pressão inflacionária e desequilíbrio na balança comercial. A adoção de tarifas definitivas sinaliza especial endurecimento nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Para o cidadão, as consequências são concretas. Produtos exportados ao exterior têm impacto direto sobre a economia interna, com potencial de redução de renda para trabalhadores, elevação de preços e até queda na atividade econômica, o que pode afetar empregos e investimentos. Além disso, o tom diplomático escolhido por Lula, firme, mas com limites, busca evitar escalada que prejudique negociações futuras e estabilidade institucional. Em síntese, o cenário combina uma decisão americana irrevogável sobre tarifas altas com a resposta estratégica do Brasil, em que Lula estabelece limites na disputa. Há confronto, mas dentro de uma linha de diálogo controlado. O resultado coloca o cidadão brasileiro em meio a um jogo geopolítico que impacta diretamente seu bolso e o futuro da economia nacional. Matéria do Estadão: Trump ressuscita Frente Ampla de Lula. Quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, sua justificativa foi clara: reagir ao que chamou de caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, atualmente alvo de processos no Supremo Tribunal Federal. A intenção era pressionar o governo Lula e proteger o ex-aliado, mas o resultado foi inesperado. Em vez de enfraquecer o presidente, a medida lançou gasolina no nacionalismo e revitalizou a frente ampla que o apoia. Essa movimentação importa porque mostrou que um ato geopolítico pode virar ouro político. Lula, que vinha com popularidade oscilante, viu sua aprovação subir pela primeira vez em 9 meses, chegando a cerca de 50%. Enquanto Trump tentava ressuscitar o apoio bolsonarista com retaliações econômicas, o mercado e o eleitorado reagiram negativamente. O chamado efeito colateral fortaleceu Lula e isolou o bolsonarismo do debate nacional. Para o cidadão comum, as consequências são práticas. Setores vitais da economia brasileira, como café, carne, suco de laranja e aeroespacial, enfrentam risco de quebra de contratos, perdas de empregos e inflação. Além disso, o impacto político contaminou as expectativas para as eleições de 2026. Lula aproveita o cenário para polarizar, enquanto opositores estão em alerta para reagir ao que descrevem como armação externa. Em síntese, Trump tentou reviver a frente política contrária a Lula, mas acabou conseguindo o oposto. Ao apostar em punições econômicas, fortaleceu o presidente brasileiro, que agora se posiciona como defensor da soberania nacional. A frente ampla de apoio a Lula ressurge reforçada, seja como estratégia política ou resposta popular. E o cidadão, esse sim, sente no bolso e na percepção do futuro político do país. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!